Olá, pessoal. Mais um programa aqui no Pode Crer 7. Hoje é um dia muito especial, porque a gente está com convidados, né, especiais, né, Marcos? Isso. Para um tema muito importante, que é a marca da besta. Né? Meu nome é Matheus Lobo, esse é o Marcos Alencar, esse é o Walter Guedes e o Dom Guedes. São pai e filhos aí, uma honra ter vocês aqui com a gente, né? Que nós possamos, de maneira simples, de maneira muito didática, né? Trazer aqui esse tema tão importante para os dias atuais que a gente vive, que é a marca da besta. Então, a gente começa já perguntando, qual é a marca da besta? Onde a gente encontra esse termo, essa nomenclatura na Bíblia Sagrada? A gente vai fechar, né? 3 vídeos aí, a gente viu Anticristo, a gente viu Falso Profeta no vídeo passado, e agora a gente chega no desfecho desses poderes que vão se unir, né, Matheus? Que a gente falou nos vídeos anteriores. Exatamente. E o desfecho é justamente a marca da besta. E como é que a gente vai identificar, como é que a gente vai saber o que é essa marca da besta? É por isso que hoje a gente está no formato especial, convidados especiais para a gente fazer um bate-papo aqui, para explicar para o público qual é a nossa ideia dessa marca da besta que vai vir para separar quem é de Cristo e quem é de Satanás. Exatamente. Olha É aí, uma polêmica. e a expectativa é grande, vocês não saiam daí, porque pelas imagens impactantes eu estou vendo que será um tema muito impactante, viu? Com certeza, com certeza. E onde que a gente encontra, então, Marcos, essa nomenclatura, a marca da besta? Vamos lá, nossa primeira passagem aí vai ser talvez a nossa única passagem, porque a gente encontra a marca da besta claramente escrita lá em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 16, né? Que diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Esse número assusta, né? Quando a gente vê, quando a gente escuta, o número já assusta, a gente fica imaginando mil e uma coisas, né? Exatamente. E o que é a marca, né? A gente já ouviu. É os imperadores romanos, é uma marca na cabeça de uma criança. É o chip, né? É um chip, é uma vacina. O que é esse número? Uma coisa que eu achei interessante nessa passagem é que ele traz uma questão econômica, né, uma questão política universal, né, que todo mundo, livres, escravos, pobres, ricos, terão que, em algum momento, escolher, né, se vão ser marcados por esse poder, né, que a gente estudou nos episódios anteriores. E ele traz essa questão muito forte econômica, né, Dom Guedes? Exato. E a marca da besta, que nós sabemos que desde o princípio ele é afrontar a Cristo. E para afrontar a Cristo, Cristo desenvolve essa luta com ele no caráter, porque no poder não teria luta. Exatamente, né? É verdade. Então, a besta, a função dela é sempre falsificar o correto que Cristo segue. Nos vídeos anteriores, a gente tocou até nesse ponto, né? Que a estratégia do inimigo que a gente percebe lá em Apocalipse é justamente uma falsa adoração. Então, esses poderes, eles não surgem de fora, eles surgem de dentro do cristianismo. E de dentro do cristianismo surge um poder que vem do próprio cristianismo para trazer uma falsa adoração contra a verdadeira adoração. Então, a gente vai perceber que a marca da besta vai ter um envolvimento entre quem adora verdadeiramente ao Cordeiro, a Cristo, e quem adora de forma enganosa ou enganada, quem adora Satanás, né? Esse conflito de adoração. Tem coisas maravilhosas aqui na mesa e eu queria trazer luz alguns pontos, porque o tema ele é tão intenso, ele é tão denso, né, que a pessoa fica de vez em quando impactado em casa. E eu acho que o Dom Guedes e o Marcos aqui fez a questão do certo, do errado, uma questão de imitação, e tem uma coisa muito interessante. Primeiro a gente vê que é uma marca. O que é uma marca? Para que serve uma marca e de onde vem uma marca? É uma marca de quê? Né? Porque hoje em dia, em 2026, a gente precisa ter a luz de um entendimento de uma coisa. Esse texto
Ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Exatamente. Então, as pessoas que leram pela primeira vez isso há 2000 anos atrás, falou a marca da besta, ele já entendia, é isso. É a mesma coisa que a gente falasse hoje o iPhone. E esse texto, o iPhone fosse lido pela primeira vez 2000 anos lá na frente. As pessoas iam ter que ter uma interpretação. Vai haver um podcast lá na frente, o que é o iPhone. Então a gente tem que entender o que é a marca e por que existe uma marca. Por que existe uma marca falsificada? Eu acho que em 2026 aí a gente entende bem, né? O que é original e o que é falsificado. Mas eu acho que esse termo falsificado foi muito interessante, Guedes, porque se é falsificado, quer dizer que existe uma marca verdadeira. E eu acho importante isso, porque muitas vezes hoje em dia a gente tem tanto pavor do falso que pouco se fala do verdadeiro. Do verdadeiro. É verdade. Sabe uma coisa interessante também, Walter? Estou falando agora sobre a questão da marca. Eu lembrei, sabe de quê? Jesus fala que só existem dois senhores e a gente escolhe a quem vai servir. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao inimigo de Deus. E quando a gente fala de senhor e fala daquele tempo de escravidão, né? Trazendo, o escravo, ou seja, o servo, ele tinha uma marca. E era a marca de quem? A marca do seu dono, do seu proprietário. E é interessante que a gente pode perceber que de quem é essa marca? Você tem a marca do inimigo de Deus, ou seja, você serve ao inimigo de Deus e por isso você tem essa marca, ou você serve a Deus e você tem a marca de quem serve a Deus. Porque nós somos servos, né? Ou servimos a Deus ou servimos a Satanás. Agora, é importante a gente notar que, como a gente sabemos desse embate, muitos seguem a Deus, mas não procuram, mas só pela nomenclatura, sem estudo, sem uma observação. É nesse ponto que a marca da besta consegue enganar a muitos. Eu queria explanar isso. Veja só. Pegando aqui um gancho do que o Marcos falou, é o seguinte. Tudo aquilo que é impactante, que é marcante e gosta de ser externalizado. Por exemplo, eu acho que pegar aqui emprestado aqui, espero que as irmãs Marias não fiquem tristes comigo. Mas geralmente as vestimentas e os utensílios femininos são todos marcados. Uma bolsa não conheço as marcas, né? Mas tem aquelas da Gucci. Uhum. Você tá entendendo? Tem uma marca da Gucci. Então as roupas, sempre a Nike, né? Quando chega tem ali o símbolo da Nike. Então, quer dizer, várias coisas têm a marca. Porque qual é a finalidade da marca? Que é o que o Marcos disse. Identificar quem é a identificação a quem pertence aquele, no caso aqui, produto, no que eu estou dizendo. Mas pode ser a quem pertence isso. Isso pertence ao detetor dessa marca. E a gente tem que analisar, por exemplo, muitas vezes, quando em épocas longínquas, há épocas atrás, quando não tinha e-mail, não tinha correio, não tinha nada, o que o rei fazia? Eu acho que pode ser até um tema provavelmente futuro. Ele pegava a sua marca, fazia um selo e marcava. Então, quem recebia a carta, ele verificava a marca. Através dessa marca, eu sei de quem é a origem disso. E tentava, naquela marca, ter uma impressão de uma forma como uma digital. Não existe falsificação. É uma marca única, né? É uma marca única. Então, a marca verdadeira. Então, quem usa essas peças de roupa, consegue, nos detalhes, identificar o que é verdadeiro e o que é falso. E o que é falso. É verdade. É interessante também porque assim, o meio que a gente utiliza para interpretar o Apocalipse de uma forma geral é o historicista, né? E usando o Antigo Testamento como base. Isso. E onde a gente encontra um paralelo da marca da besta, né? Que é em Daniel 3, né? Que é a estátua de Nabucodonosor. Na verdade, como funciona mais ou menos, como é que a gente acha, que a gente falou no vídeo passado, como é que a gente acha que mais ou menos vai funcionar isso aí? Exatamente. E a gente tem muito em Daniel capítulo 3 a ideia de um poder autoritário impondo a sua falsa adoração e quem não adorasse ia morrer. Exatamente. É até interessante que no Apocalipse capítulo 3, a gente viu também no vídeo passado, que a marca da besta não necessariamente ela é só uma imposição, não é só medo. Existem 3 formas. Sedução,
ou seja, você vai se alinhar com essa ideia, você vai se alinhar com a ideia da besta. A morte, ou seja, você vai temer a morte, então você vai receber a marca, ou vai ter essa marca dessa besta por causa do medo de morrer. E a questão econômica é assim, eu não quero abrir mão dos meus bens, da minha economia, e eu vou receber essa marca por causa que eu não quero abrir mão do que eu tenho. Então, Satanás, ele trabalha de diversas formas, porque às vezes a gente pensa que, não, todo mundo que receber a marca é porque foi seduzido por Satanás, mas nem todo mundo vai ser seduzido, mas tem gente que vai temer, e tem gente que vai preferir ter as coisas do que... Se apegar aos bens materiais. Né? Exatamente, se apegar aos bens. Se apegar aos bens materiais. E é interessante também porque quando lá em Daniel 3, ele traz todos esses elementos, né? O decreto de morte, né? Que é o que faz aí, o que fala Apocalipse 13, né? Os remanescentes que não adoraram, os né? Que vão permanecer firmes. Que vão permanecer firmes, né? Deixa eu só... Não, desculpa. Não, pode falar. Não, eu queria só... que eu tô aqui... Eu tenho um pouco uma visão, como fui professor por muitos anos, então eu fico puxando isso. Para o nosso ouvinte ali que está ouvindo isso em algum ponto no futuro, ou nos acompanhando já, você citou Daniel, você citou Apocalipse, você poderia explanar um pouco melhor, um pouco mais o seguinte, olha, se você quiser entender sobre a marca da besta e o que estamos falando, quais seriam essas passagens para ele fazer a leitura? Por que em Daniel, por que em Apocalipse, e por que na história que você falou, precisamos ser historicistas. Tá, o que é ser historicista? É olhar um pouquinho para trás, é olhar outras partes da Bíblia? Exatamente. Na realidade, assim, o historicista, ele utiliza a história para contar uma profecia, para validar, para confirmar uma profecia. Então, a Daniel 3, ele vai trazer aquela passagem onde o Nabucodonosor coloca uma estátua de 6 côvados de largura por 60 côvados de altura, né? O que representa esses côvados? 6 é o menor, é o deus pagão mais fraco da cultura babilônia. 60 era o deus Marduk, que era o mais poderoso. E esse de 6 ao 60 representa o quê? O panteão, que era representado pelo número 600. Na verdade, a Babilônia, ela tem muito essa mística do 6, né? 6 tal, ela tem muito isso na matemática, na cultura dela. Então, por isso que os deuses eles tinham números, né? E o panteão babilônico era representado pelo número 600. Então, lá a gente percebe uma relação muito forte com o Apocalipse 13, né? Porque, como foi colocado aqui, os remanescentes, o decreto de morte. E uma coisa que eu acho interessante também, para a gente até entrar já nesse ponto, a marca da besta, ela necessariamente, como ela é colocada na cabeça e na mão, ela representa o quê? A sua consciência, e a mão representa o quê? O esforço, a sua força de vontade. Então, ela, sim, na minha opinião, ela é uma marca que é uma representação. Ela não vai ser uma marca literal. Você não vai receber um chip, você não vai receber uma tatuagem, você não vai receber, minha opinião, né? O código de barra. O código de barra, nada disso. Essa é a minha opinião. Eu vejo muito claramente como um simbolismo. Porque a mente representa o quê? A nossa consciência, né? Com isso, Matheus, eu queria até... A gente sempre foi direto nos nossos vídeos anteriores. Um adendo, só quando eu me disse. É por isso que a função do líder da marca da besta lá é a mentira. Sim, claro. A gente falou nos vídeos anteriores, a gente sempre foi muito direto, né? Com a pergunta. Então, o que é a marca da besta? Eu acho que a gente tem que começar no vídeo a caminhar para responder, porque a gente está falando, sim, do texto, dando as bases, mas a gente precisa... Exatamente, mas a gente precisa chegar no ponto, o que seria essa marca da besta. Mas eu queria falar também, baseado nisso que você disse, Matheus, Eclesiastes capítulo 1, verso 9, diz assim, ó, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Salomão, na sua sabedoria, ele diz para a gente que a história ela se repete.
a história ela não traz elementos novos. Então a gente tem que entender o passado, aprender com o passado, para a gente saber como vai funcionar essa dinâmica do futuro para a gente. A gente tem que aprender um pouco com a história. E baseado nisso, eu já queria colocar aqui, posso colocar? A minha visão inicial dessa marca, que é o propósito do nosso vídeo hoje responder. A gente viu nos vídeos anteriores que o anticristo é o papado, todo mundo concorda aqui? É o papado. E a gente viu que o falso profeta é o protestantismo apostatado que surge nos Estados Unidos e que vai dominar. E lendo Apocalipse capítulo 13, eu percebo que a marca da besta, ela vem da besta da terra. Ela vem da besta da terra. É a besta da terra que vai impor essa marca. Eu acho isso interessante. Que é o protestantismo apostatado que vem dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, exatamente. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Ela, em um momento em Apocalipse capítulo 13, disse que a besta da terra vai fazer uma imagem da besta do mar para que ela fosse adorada. A gente sabe que ela é uma simbologia, foi falado bem. Tudo no Apocalipse, ou a maioria das coisas, são simbólicas. Uhum. E olha que interessante. Quando eu penso numa imagem, eu penso assim, uma imagem é o quê? É algo que você replica, que não é exatamente a mesma coisa, mas é uma ideia de ser. É representação. Uma representação. Quando eu penso no papado no seu auge, como é que o papado atuava no seu auge? Ele atuava assim. Quem não seguia as regras do papado era considerado herege. E o que é que o herege sofria? Perseguição e morte. Perseguição e morte. Eu penso que a besta da terra ela vai copiar o auge do papado na época medieval. Então, a besta da terra, que é esse protestantismo apostatado, ele vai exercer esse poder de que quem não seguir a doutrina dessa falsa religião vai ser considerada herege e assim perseguida e morta. Aí vai ser perseguição econômica, perseguição de morte mesmo, e também a questão da sedução, porque na época do papado, muita gente foi seduzida e acreditava que aquela falsa religião era a religião de Deus. Exatamente. Então, tinha todos esses mesmos elementos. Isso, na minha visão, isso vai se repetir e a marca da besta surge exatamente desse mesmo cenário. Então, esse cenário aconteceu em Daniel capítulo 3, esse cenário aconteceu na época medieval com o papado, e eu acredito que esse cenário vai se repetir com o protestantismo. Pasmem, o protestantismo que um dia foi perseguido pelo papado, agora vai se unir a ele, mas impor e perseguir quem pensa de forma contrária. O que surge de Deus, né? Como a reforma protestante, agora se torna um opressor. E isso aconteceu ao longo da história diversas vezes. Quando a gente lembra o início da história cristã, os cristãos eram perseguidos por quem? Pelo Império Romano. E aí chega no momento em que o Império Romano abraça o cristianismo, e agora o cristianismo ele passa a quê? A perseguir com o poder do Império Romano os pagãos. Eu acho, viu, Marcos, nós não precisamos adentrar, mas eu acho que o brasileiro entende bem isso. Que hoje o Brasil está dividido, que se você não concorda, você é totalmente errado, você é totalmente excluído, você é um herege. Isso está quase que herege da ideologia. Eu acho que isso está em tudo, está chegando, está voltando com muita força para o movimento religioso, está em todos os movimentos da sociedade, ou seja, e o que eu vejo, acrescentando no que o Marcos está dizendo, é o seguinte, olha, o Marcos disse o seguinte, olha, assim como na história houve impérios e houve regimes religiosos que impunha a sua verdade, e muitas vezes a sua verdade não está coadunando 100% com a verdade de Deus, porque eu queria destacar esse ponto também, Marcos, porque não é que a marca da besta, ela discorda 100% do que Deus, não. A parte do engano é que ela tem uma parte de verdade. Ela tem uma parte de verdade e uma parte de engano. E aí fica difícil você... É muito sutil. É uma verdade, e aí ela ia com muito rigor e violência. Olha, você, por favor, eu estou te avisando, como se fosse um aluno, eu estou te suspendendo, eu estou te avisando, e no final eu vou estar te expulsando. Só que a expulsão no período antigo foi algo mais drástico.
Então, eu só queria pontuar isso, que não é que a gente está falando que a marca da besta ela é 100% falsificada, não. Ela pega a verdade e mascara com enganos. E uma coisa Mas que... Pode falar. Mas o Marcos tocou num assunto que me fez lembrar o seguinte: naquele período hoje lá dos romanos lá, que mandava para as covas do leão, as pessoas que seguiam a Cristo, mas eles ficaram surpresos que muitos cantavam, né? Muitos cantavam. Se alegravam com o martelo. Isso nos serve de exemplo para que no século que estamos vivendo, a gente buscar a marca verdadeira, que é Cristo. E o que o Walter falou é interessante, que eles usam meias verdades para poder desviar as pessoas. Mas a função do povo hoje, através do estudo, através da meditação, é se focar na verdade, que é Cristo Jesus. Sim, uma coisa que eu queria trazer também, que eu achei interessante, que vocês levantaram. A questão da marca da besta, ela está muito ligada também, quando a gente pega lá em Daniel 3, se você for discorrer o capítulo todo, você vai perceber que diversas vezes fala, pelo menos umas 3, 4 vezes, quando tocar a citra, tocar a banda, tocar não sei o quê, isso a gente percebe um caráter emocional que vai afetar as pessoas. Então a gente vê que a pauta do meio ambiente vai ser trazida, a pauta da família vai ser trazida, a pauta da proteção à terra vai ser trazida. Então, por isso é importante a gente falar nisso, porque para todos que estão ouvindo e vendo aqui esse vídeo, não pense que a gente vai ver a falsa adoração da forma de Satanás vindo de chifre, rabo de bode, e falando, vem, vamos adorar. Não! Ele, como foi falado aqui, vai ser um engano, vai ser sutil, vai misturar, vai ser coisa boa. E aí vai falar, mas como que vocês não aceitam essa lei que está sendo colocada aí para fazer uma falsa adoração, né? A gente vai ser como rebelde. Por quê? Porque vai falar de coisa boa e vai tocar no aspecto emocional das pessoas, né? Então, é importante que a gente alerte os telespectadores para isso, porque não vai ser uma coisa feia, não. Vai ser uma lei que vai ter como fundamento beneficiar a humanidade. Só que, em cima disso, na minha opinião, ela vai trazer uma forma diferente de adorar a Deus. E essa vai ser o grande spam. Fala, não, aqui é bacana, mas tem esse pontozinho aqui que tá estranho. Que é aí que a gente vai conseguir diferenciar, na minha opinião. Os cristãos sinceros, o Espírito Santo vai tocar nossa mente. Ó, tá vendo esse ponto que você achou estranho? Tem coisa errada. Tem coisa errada. Eu queria, em cima disso, e já respondendo a sua pergunta, para o nosso telespectador aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, entender e visualizar o que é a marca da besta. A marca da besta envolve a Deus, e se envolve a Deus, tem algo de Deus que o seu opositor está imitando. E como ele é opositor, tratado na Bíblia como inimigo, ele vai fazer isso não para o bem da gente, é para o nosso mal. Aparentemente vai ser para o bem, aparentemente, né? Porque é para o bem, mas é para o mal. E aí eu queria deixar... é nos afastar de Deus. Exato. E eu queria destacar aqui uma coisa, que é autoridade e adoração. A marca da besta, na minha visão, ela está muito associada à autoridade de Deus e à adoração de Deus. Por quê? Porque quando você escolhe algo que não é o que Deus quer, você já está negando, mesmo sem saber, ou mesmo porque você escolheu por motivos econômicos. Olha, não, se está todo mundo indo para cá, eu não vou por esse caminho, não. Então você escolheu deliberadamente, ou você escolheu com medo da opressão, mas você escolheu negar a autoridade de Deus. E o segundo tem a ver, no meu ponto de vista, muito com a adoração. Por quê? Porque todo o conflito cósmico que tem na Bíblia, Marcos, na minha visão, e amigos, está envolvendo a adoração. Que Deus pede alguma coisa e o inimigo vem dizendo para todo mundo, dizendo, o que Deus está pedindo não é verdade. É demais, é demais. Você não consegue, não faz, senão ele força a barra. Ele força a barra. Por isso, eu já vou responder uma coisa que as pessoas podem estar surpresas. Por isso que a marca da besta, na minha visão, ela não é um chip. Sim, não é. É por isso que a marca da besta, ela não é um decreto que vai chegar para você e vai dizer, olha, vem aqui porque eu vou carimbar a tua mão. É um elemento físico, né? Não é um elemento físico. Ela é um elemento... E não é também, porque muitas pessoas acreditam, não, eles vão colocar na minha água alguma coisa,
vai ser uma vacina, e eu queria fazer aqui só uma A provocação. vacina, é verdade. Vai ser uma vacina. Que era Não, vacina. e eu quero fazer uma provocação que pouca gente para pensar isso. Se a marca da besta fosse um chip, a maioria da população já anda com chip na mão e na testa. Porque quando eu ponho um celular que tem um chip, ele está na minha mão. E quando eu vou atender um telefone, eu ponho ele na minha cabeça, na minha testa. E quando eu quero ver, eu ponho ele de frente à minha testa. Seria o celular a marca da besta? Não é, eu só estou querendo... Tá, vocês estão entendendo? Então eu estou querendo dizer, para a minha visão, o que seria a marca da besta? É quando a gente... Se existe uma marca falsa, existe a marca original. Então, quando eu desobedeço a adoração de Deus, Da forma que ele deseja. da forma que ele deseja, eu estou adotando para mim A marca, a marca da besta. Quando eu não obedeço à autoridade de Deus, que eu sei o que é a autoridade de Deus, eu deliberadamente não escolho obedecer à autoridade dele, eu estou escolhendo a marca da besta. E isso imputa, para mim finalizar, uma responsabilidade muito grande para mim, para seu José e Dona Maria, que está nos ouvindo. Sabe qual é? Só tem uma maneira de eu realmente saber o que é a marca da besta. Identificar a marca da besta. Não é saber. Saber a gente sabe. Agora é identificar. É se eu estiver estudando constantemente a Bíblia. Porque se nós que somos cristãos, não, eu estou indo para a igreja, eu estou indo na missa, eu estou indo no culto, eu estou indo para o meu momento religioso, então eu estou protegido dos enganos. Não. Aquilo que te protege é o teu conhecimento. E eu garanto que aqui entre nós quatro pode haver divergências de entendimento, porque é o quanto nós estudamos e o quanto nós interpretamos. E aí é importante a gente ter o estudo constante e muita oração para que Deus nos dê o discernimento. Só um segundo, é rápido. Povo, lembre-se de uma coisa, que Jesus, quando ele passou 40 dias lá, ele obteve vitória. Quanto é importante o que ele falou de estudar, de se preparar, porque não foi do poder. A vitória dele, porque assim está escrito. É verdade. Eu queria pegar um ponto aí muito interessante, 2 pontos interessantes aí que o Walter levantou, que eu até analisando, que eu não estava nem pensando para os dias atuais. A primeira coisa, parece que a marca da besta está muito distante, mas quando a gente vê esse cenário ideológico de que forçar você a ter um pensamento ideológico de determinada forma, isso para mim já é um indício de que o mundo ele quer achar uma ideologia e ele quer impor essa ideologia sobre o mundo. Hoje a gente tem conflitos de ideologia, mas eu acredito que vai chegar no momento em que vai unificar a ideologia e essa ideologia vai ser imposta. Isso é um ponto. Ou seja, a marca da besta não está tão distante quanto a gente imagina. Sim. Ela está muito próxima e eu acho que ela vem justamente disso. Uma ideologia vai ser colocada e talvez uma ideologia, como o Matheus até trouxe aqui para a gente, uma ideologia de coisas boas, né? De coisas positivas para o mundo, um mundo mais moral. Uma pauta positiva. Uma pauta positiva, um mundo mais moral. Mas tem um segundo ponto, que é muito interessante. Cristo, quando veio aqui para a Terra, ele nunca impôs a obrigatória... Veja lá, eu vou até falar de novo para não falar errado. Cristo nunca obrigou ninguém a adorá-lo. Não há uma obrigação para você adorar aceitá-lo como Messias. Exatamente, não há obrigação, porque Cristo veio aqui e teve pessoas que rejeitaram ele, e ele não impôs a ninguém a obrigatoriedade. Só que o inimigo, ele trabalha com autoritarismo, ou seja, ele impõe. Então, Esse é um como é que a gente vai identificar a marca da besta? Talvez a gente não saiba exatamente dizer aqui, a marca da besta vai ser exatamente isso, não é verdade? Eu não vou bater o martelo hoje da marca da besta. A gente vai deixar todos os indícios para que a gente possa no futuro identificar. Mas uma coisa eu tenho certeza que vai identificar. Quando surgir uma obrigatoriedade de adoração a Deus, que é quando essa adoração não for voluntária no sentido assim, eu quero obedecer a Deus porque eu amo a Deus, mas assim, eu vou obedecer a Deus porque eu vou perder o meu salário, vou perder meu emprego, eu vou obedecer a Deus porque vão me matar se eu não fizer determinadas coisas. Ou seja, quando for imputado uma obrigatoriedade para que eu faça determinada coisa,
Opa, Fique a marca da esperto. besta é essa. Exatamente. Essa é a marca Eu da besta. posso dar uma de professor? Claro, com certeza. Só para dar um spoiler. É você que tá aqui, Jimmy. Vou dar um spoiler. Vai lá. Ia ler aqui, mas é um texto conhecido por todos nós. No princípio criou Deus, Os céus e a terra. e a terra era sem forma. E vazio. E vazio. Se por um acaso surgiu uma Bíblia, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Mas a terra não estava vazia porque já havia pessoas aqui. Isso seria um princípio de que... E essa mudança, eu estou mudando o que Deus nos deixou? É uma pergunta e uma provocação. Se eu deixar assim deliberado, eu estou pegando um versinho simples. Sim. Mas se eu peguei a Bíblia e eu mudei a Bíblia, e aí eu vou pegar um pouco mais e eu falo, olha, tá vendo essa mudança? Ou vocês acreditam, ou vocês acreditam. Primeiro Ou são vai vir, hereges. ou vocês são hereges. Porque tá todo mundo acreditando. Mas e é interessante também porque já se fala numa renovação, não, como é que eu vou dizer? Numa releitura da Da Bíblia Bíblia. para que ela se adapte Querem às novas necessidades. realidades. Querem reescrever lá. Escrever, já se fala nisso. Eu queria só pegar um ganchozinho aqui, que eu acho fantástico esse ponto de vista, porque da mesma forma como o povo de Deus foi escravizado e ele perdeu a humanidade, a gente percebe isso quando Moisés sobe, fica lá um pouquinho de tempo lá em cima, eles já criam um bezerro de ouro. Acabaram de ver, foi ontem, abriu o Mar Vermelho, desceu ali, praga, acabaram de ver isso acontecer, mas o cara vai, não, já acabou, Moisés morreu. 40 dias, né, ele tinha ficado? Sim. 40 dias ficou, não, já morreu, já era, vamos fazer um bezerro de ouro. Então a gente percebe que o povo judeu ele foi desumanizado pela escravidão. E essa ideologia tem na pauta do inimigo de Deus buscado justamente isso, desumanizar as pessoas. Quando a gente vê, não entrando aqui, quem está certo e errado, mas numa questão onde você comemora a morte de alguém, onde você fomenta que as pessoas devem usar de violência contra alguém que não adota o seu princípio, seu estilo de vida, sua ideologia, isso é uma desumanização. E aí eu achei interessante a sua fala, porque realmente isso já é o início da marca da besta. Quando a gente você pode ser direita, esquerda, centro, não importa. Mas no momento em que você adota uma postura de que todo mundo que está contra a sua ideologia é seu inimigo, você começa a engrossar as fileiras de quem vai receber a marca da besta. Me desculpe, mas eu vou ser muito direto nesse sentido. Né? Nós, como cristãos, como seres humanos, né? Independente, eu não sou cristão, mas eu sou um ser humano, eu tenho que me compadecer da dor das pessoas, eu tenho que me compadecer. Se você não se compadece, amigo, amiga... Olha, eu vim aqui, eu gostaria de te dizer que humildemente eu vou te matar. Eu vou te matar em nome de Deus, porque você não concorda com a minha visão e a minha visão é aceita por milhões de pessoas. Exatamente. Então, ou você se converte ou você vai morrer. Agora, deixa eu fazer uma provocação para que vocês respondam para seu José e Dona Maria, que é o meu jeitinho de falar. Eu estou entendendo aqui que a marca da besta tem muito envolvido o seguinte: olha, tem a autoridade e a adoração a Deus e o inimigo tenta mudar, deturpar isso aqui. Mas por que o texto está falando compra e venda? Será que o compra e venda realmente não está associado por algo que é tecnológico, que é algo econômico? Será que não é uma questão econômica mesmo, que a marca da besta não vai vir por questões econômicas? Por que a adoração e a autoridade? E por que o texto... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que pode ser uma dúvida de um telespectador que está nos acompanhando aqui em algum ponto, em algum momento. No caso, será que o ponto principal não é adoração, mas é uma questão econômica? É uma questão econômica? A marca da besta. A marca da besta, será que não está... Já que o texto está tão explícito, está ali no texto... Não vai poder comprar nem vender. Não vai poder nem comprar e nem vender. Por que está envolvendo a adoração se o texto está dizendo comprar e vender? Uma provocação para tirar uma dúvida que eu tenho certeza que tem. A gente entende que a essência de Deus é o quê, Dom Guedes? A essência de Deus que a gente fala é o amor. E o contrário do amor é o quê? Ódio. Não, o contrário do amor é o egoísmo. É o egoísmo, é o contrário do amor. Ódio é mais relacionado à paixão. Exatamente. Então, quando na minha visão, quando o texto bíblico ele fala que as pessoas não vão comprar e vender, eles têm, na minha visão, dá para ampliar.
você vai ter amor pelas coisas desse mundo. Você vai ter que escolher entre ter o seu conforto, seu cartão de crédito, seu salário, o seu estilo de vida, né, ao seu conforto familiar e não se sujeitar à marca da besta. Que eu acho interessante também a gente entrar agora também, eu acho que nesse ponto deixa eu do só programa. responder uma coisa para o senhor, que eu fiz essa, por favor. Dentro da colocação dele, ele falou, essa que é a função da marca da besta, é tirar do ser humano, usar de distração para ele não focar na marca verdadeira. Sim. Eu queria só responder e pegar essa imagem de destruição para responder essa provocação que eu fiz para que vocês entendam como o inimigo de Deus trabalha. Quando o inimigo de Deus foi tentar Jesus nos 40 dias, ele levou para cima de um monte e disse: todos esses reinos São meus. são teus, são meus, né? E eu te dou Se se você me prostrar e me adorar. Então perceba que ele usou uma questão econômica, de valor e de riqueza, para seduzi-lo a escolher a adoração falsa. Interessante mesmo. Eu não sei se vocês estão vendo um pouco um paralelo. Olha, se você... Porque lá vem dizendo, olha, se você adorar a marca falsa, a adoração falsa, você vai deixar de ter as riquezas desse mundo temporal. Eu vou traduzir um pouquinho aí, Walter, na minha ideia, no meu pensamento. Talvez a marca da besta ela se inicie de forma econômica. Em que sentido? Vamos lá, a gente entendeu aqui que uma ideologia vai ser implantada e é uma ideologia de que se você não segue essa ideologia, você vai ser considerado herege. E eu acredito que nessa forma de economia vai funcionar assim. Hoje, há só uma discussão e um ódio. Hoje há um ódio, né? Não é verdade? Sim, com certeza. Há um ódio com pensamentos diferentes. Mas vai surgir, e eu acredito que já existe, em determinadas repartições primeiro. Na entrevista ele vai perguntar, qual é a sua ideologia? A minha ideologia é a ideologia da besta. Beleza, você está contratado. Qual é a sua ideologia? Não, a minha ideologia é de Jesus Cristo, é do Cordeiro. Não, então, desculpe, você não vai trabalhar no meu estabelecimento. Só um rapidinho, para o pessoal entender. Apesar dele estar falando assim, é uma coisa muito mais sutil. Sim, sim. Olha, me diga uma coisa, vamos supor que seja um problema X, que é a divisão mesmo. Olha, você realmente acredita numa Bíblia literal das vontades de Deus? Aí você diz, eu acredito, olha, desculpa, mas não é o nosso perfil de pessoas que a gente queira. E hoje em dia a gente já vê, essa forma de discussão. E hoje em dia a gente já vê, tem empresa que não contrata direito, ou não contrata esquerda. Exatamente. Hoje em dia mas vai ser uma questão religiosa. E dentro do que ele falou, porque, como isso começou, olha com a marca da besta, o que representa ela. Ele danifica, ele é contra o amor para favorecer o egoísmo e o orgulho. Sim, com Aí certeza. eu lembro também da Segunda Guerra Mundial, que como é que funcionam as coisas? As coisas vão começando igual a preconceito também. Então, quando a pessoa era identificada, por exemplo, como judeu, aí o que é que acontecia? Você ia no mercado, como judeu, e o dono do mercado dizia, a judeu não vendo não. Eu não vendo a judeu. Então, quando você se identificar, que vai ter um momento que a gente vai ter que se identificar a quem a gente serve. Vai ficar claro que a gente serve. Então, as pessoas vão saber. Então, quando você chegar no mercado para comprar alguma coisa e o camarada perceber que você serve ao Cordeiro, ele vai dizer, me desculpa, você eu não vendo. Procura outro estabelecimento. E as pessoas vão procurar, e não vão achar nenhum estabelecimento que vai querer vender para você. E isso, pessoal, é muito importante o que o Marcos disse. Sabe por quê? Porque independente de religião, independente de denominação, o povo de Deus é facilmente reconhecido na sociedade. É verdade. É muito facilmente. Você é reconhecido pela forma de falar. O que aconteceu? O que aconteceu com Pedro antes da negação? Ele foi reconhecido pela sua postura. Então, o cristão verdadeiro, ele é reconhecido. E a essas pessoas vão ser rapidamente perguntadas, ei, rapaz, espera aí, você não é dos nossos, não. Eu acho muito interessante esse ponto que Marcos trouxe. Eu queria trazer só uma linguagem assim, olha, pessoal, um cristão verdadeiro é facilmente identificável.
nos lembremos de Pedro, que Pedro era judeu, se vestia como judeu, estava no meio de um ambiente judeu, mas pela sua postura, ele foi identificado como um seguidor de Cristo. Então, independente da nossa, de qualquer credo, de qual seja a sua religião, se você é de Cristo, quando chegar esse período, você vai ser identificado como já deveria estar sendo. Eu vou colocar um complicador, viu, Walter? Nós estaremos nas denominações, você vai se manter firme à palavra de Deus e, pasmem, você vai ser perseguido pelos seus próprios irmãos da igreja. Sim, é o que Porque fala. muitas igrejas vão estar com gente com a marca da besta nas igrejas e alguns vão estar com a marca do cordeiro. E vai ter essa divergência. A gente vai se manter firme e você vai ser perseguido, vai dizer, cara, você está fazendo errado. Você tem que seguir essa ideologia, você tem que seguir dessa forma. E aí vai ser uma perseguição muito pesada, porque assim, Imagina. os nossos vão nos perseguir. Imagina os se isso nossos acontecer. não. Assim, quando acontecer, né? Pessoal, isso é muito importante porque, veja só, não é pastor que vai te orientar, não é denominação que vai te orientar, é a palavra de Deus. E eu não estou dizendo que com isso que o pastor não é importante, que a igreja não é importante, não é isso que eu estou dizendo. Mas é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar. Então, veja só, Deus tem um povo dele. E ele quer que esse povo se humilhe, que ele ore, que ele estude a palavra de Deus. Para quê? Para que se mantenha íntegra a sua verdade. Bem, então a gente chegou no denominador comum aqui, que a marca da besta ela vai ser imposta por uma lei, certo? E essa lei, qual é o elemento que traz no texto que é uma lei? O que vocês entendem aí? Então, eu gostaria de trazer uma questão interessante. A gente percebe que essas imposições elas vêm através de leis e decretos, baseado também no que a gente viu em Daniel capítulo 3, né? Que a gente mostra que geralmente a imposição de algo ela vem por leis mesmo, porque é o poder civil. A gente percebe que tem uma conotação religiosa, mas o poder civil vai atuar para impor, né? Porque a gente sabe que no início vai ser uma construção ideológica, a gente entende dessa forma, a gente entende que vai iniciar como uma perseguição, mas quando a gente lembra da Segunda Guerra também, eu gosto bastante de história, quando a gente lembra da Segunda Guerra também, o Estado teve que colocar leis para tirar os bens dos judeus, o Estado teve que separar esse povo e teve que fazer todas aquelas atrocidades de perseguição e matar. Ou seja, é necessário as leis para que o poder civil atue nessa perseguição. Mas eu queria colocar um ponto também em relação a essa lei ou essas leis que vão serem estabelecidas, que vamos lá, o falso profeta e o anticristo eles têm que se alinhar. Então, tem que ser ideologias que se alinhem entre o papado e o protestantismo. Vamos pensar em determinadas coisas para a gente excluir. Se a gente pensar, por exemplo, Jesus Cristo é Deus ou é o Messias, é algo incomum, né? Sim. É algo incomum a todo o cristianismo. A gente viu no vídeo passado que existem coisas que eram divergentes que estão se alinhando, como foi retirado do papado a questão da salvação através de Maria, né? Maria não é intercessora na questão de salvação. Foi colocada a salvação pela graça como aceita pelo papado, isso foi colocado já. Mas o que é que eu quero dizer? Tem que ter um alinhamento ideológico do protestantismo e do papado em que eles pensem de forma igual, mas que esse pensamento de forma igual seja contrário à palavra de Deus, porque como é que a gente diz? É a verdade misturada com o engano. Então tem que ser uma verdade que é abraçada pelos dois, mas essa verdade que é abraçada pelos dois, ela não é bíblica. Então a gente tem que encontrar uma doutrina em comum que é abraçada pelos dois, mas ela não é bíblica. Fantástico o que você disse. Eu só vou não é divergir, eu só vou mudar um pouco para te responder, porque eu até peguei aqui a palavra correta, que é o Tefillah Shel Rosh. Para que as pessoas entendam, depois eu queria ler só um pedacinho ali de Êxodo, para as pessoas entenderem uma coisa. Tefillah, que é o Rosh, desculpe a pronúncia aí, nossos amigos que falam hebraico aí perfeitamente, é o seguinte, pessoal, e até para dar um desfecho, assim, para as pessoas entenderem.
Quem já viu imagens de judeu usando aquela caixinha de couro na testa ou aquela caixinha de couro na mão? Sim. Quando eles leram o escrito de João, apesar do livro de João ser bem identificado, entendido e compreendido na época de hoje, ela foi escrita por João, e João escreveu isso com os elementos do primeiro século. E ele era judeu, né? E ele era judeu. Judaicos. Sim. Um judeu do primeiro século, lendo aquilo ali, ele vai ver o seguinte, na testa e na mão, na mesma hora, ele vai pensar o seguinte, naquela caixinha que o judeu andava, e aquela fitinha que ele andava na mão. Mas o que era aquela caixinha? Aquela caixinha dentro, ela era oca, ele andava com pedaços de textos Da Bíblia. da lei da Torá de Deus, da Torá. Por quê? Porque era uma representação de que ele diz, olha, ele está guardando a Torá, os ensinos de Deus na mão e na Deuteronômio testa. capítulo 6. Entendeu? Assim. Então, eu só estou explicando isso porque a gente está falando muita coisa, a gente está, para que vocês entendam assim, meio que pedagogicamente didática. Aí, um judeu do primeiro século que lesse isso ia entender. Por que na testa? Porque na testa, aqui, os judeus ainda o fazem isso, mas naquela época era comum ele ver o quê? Uma caixinha de couro com um pedaço da Torá na testa. E uma caixinha de couro com a Torá. E se ele for ler lá em Êxodo 13, ele vai... Eu vou pegar só o 13 dele. E isto lhe será... Eu vou ler aqui só um pouquinho do início. Então Moisés disse ao povo, lembre-se deste dia que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, porque o Senhor tirou dali com mão poderosa, não coma nada se fermente. Aí ele vai dizendo... Aí lá no versículo 9 diz, isso lhe será como sinal na sua mão e memorial na sua testa, para que a lei do Senhor esteja com os seus. Ou seja, era a palavra de Deus que eles guardavam na mão. Isso está muito correlacionado com o que nós estamos dizendo aqui. A palavra de Deus será mudada. Será mudado. E você será obrigado, falando bem em português claro, a seguir essa mudança. Ou você vai seguir para poder participar, porque não é comprar e vender, não é ir ali no supermercado e comprar e vender. É participar do mundo econômico. Exatamente. Porque o mundo econômico hoje, você só ganha dinheiro se você estiver ali. E cada vez mais, aí é para as pessoas entenderem, não, mas é o chip, não é chip, mas hoje tudo é movido a quê? Tudo no meio digitais. Não foi por acaso. Tudo é no meio digital. Corta. Não, mas como é que eles vão me impedir de participar do comércio? Gente, tudo é no meio digital, é muito fácil. Hoje tudo é Pix. É só cancelar seu CPF. É só cancelar o seu CPF. Calma. Porque hoje em dia, em 2023, cancelar CPF significa outra coisa. É verdade. Olha a questão temporal das coisas. É só eles negativarem o teu CPF. Desabilitar o teu CPF. Com isso, você não tem mais conta bancária, você não tem mais Pix. O teu chip está associado ao teu CPF. O teu celular, então o seu celular vai parar de funcionar, a sua carteira de motorista vai parar de funcionar. Você pode até dirigir sem carteira de motorista, mas você não pode comprar. Pai, me passa um Pix, cara, eu não tenho mais Pix. Não, e uma coisa que eu achei interessante, eu não sei se vai acontecer com vocês, de vez em quando o Google manda assim, histórico de locais onde você esteve. Se você liga o localizador ou não, ele sabe onde você está. Aí eu comecei a ver, rapaz, miserável, não é que eles... Escuta o que você está falando. Exatamente. Nós somos monitorados. A gente já está sendo O monitorado. que tem a ver isso com o que a gente está dizendo? A gente só está dizendo o seguinte, meu amigo, você aceita essa mudança de Deus, porque entendam, pessoal e Marcos, deixa eu puxar um pouco para essa linha de pensamento, o seguinte, olha, o mundo, ele meio que anda numa concordância moral à vontade de Deus. A gente já viu um bocado de coisa imoral. Mas a gente sabe que é imoral porque a gente segue do princípio moral, e no Brasil que nós estamos vivendo, um princípio moral cristão. Esse princípio moral que vem de Jesus Cristo. O Ocidente tem essa forma, né? Essa forma de segue ver. a moral cristã. Segue a moral cristã. E a gente está vendo coisas que são imorais, ou seja, mas vai chegar mas hoje nós conseguimos conviver da seguinte maneira, não, cara. Tua vida é a tua salvação. Mas vai chegar um momento que não é só assim. Vai chegar um momento que você vai dizer, meu amigo, você tem que aceitar e você tem que dizer que você faz parte desse movimento imoral. E se você não fizer parte desse movimento imoral, meu amigo, primeiro tu vai perder o teu emprego. Segundo, então você vai ter a sua vida restringida. E aí, é o que Marcos disse assim, um pouco atrás, que é o seguinte, olha, possa ser que para tua igreja não ser fechada,
ela faça certas concessões. Sim. Com certeza. Mas já fala, né, que é o alinhamento justamente do falso profeta, do sistema protestante, que é onde nós pertencemos, com o sistema romano. E como a gente colocou em todos esses vídeos e está colocando agora, isso vai acontecer, eu acredito, em todas as denominações. A gente não está aqui para dizer, não. Que é A, B ou C, é todas. Exatamente. Todas vão passar por esse processo e todas vão decidir se vão ceder ou se vão permanecer firmes e vão sofrer as consequências. Elas vão Até ter que fazer. porque se a que não ceder, as consequências vão ser... Porque Forte. entenda, a igreja, seja ela qual for, eu vou usar um termo bem conhecido por nós aqui hoje em dia, ela é um CNPJ. É. Isso. Quando a igreja decide uma coisa, não quer dizer que eu, CPF, estou concordando ou não. Sim. Mas quando ela disser, olha, gente, a gente está abrindo mão de algumas coisas aqui, porque eu acho que isso aqui dá para a gente abrir mão e vamos, ou vem um texto bíblico assim interpretado de maneira assim meio enviesada, tal, não sei do que, vamos por aqui. Mas mesmo assim, o teu CPF, ou seja, você como indivíduo que estuda a palavra de Deus, que você não sai de casa sem oração, não vai dormir sem oração, Deus vai dizer, olha, não, você é povo meu. É isso mesmo. Não vá por esse caminho. Porque não esquecemos que, olha, se meu povo, que se chama pelo meu, não tem dizendo se essa igreja, que se chama por esse nome. Pelo nome do pastor. Pelo nome do pastor, pelo nome do padre, não, é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e esse nome é o povo de Deus, que obedece ao nome de Deus. Uma coisa que eu acho interessante também a gente levantar, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Porque essa marca da besta ela vai ser imposta por quem não adorar a imagem da besta. E essa imagem da besta, ela é a representação contrária à imagem de Deus. Essa imagem da besta, ela representa o quê? A imagem do caráter do inimigo de Deus, de Satanás. E onde a gente encontra a representação do caráter de Deus? Êxodo 20, não é? A lei de Deus. A lei de Deus é que reflete. Ele não adultera por quê? Porque ele é fiel, ele não dá falso testemunho porque ele é honesto, né? Então isso mostra o caráter de Deus dentro do Êxodo 20. Então a imagem da besta, pessoal, eu acho isso bem interessante a gente falar, porque na internet a gente acha inúmeros tipos de interpretação. Mas a interpretação que eu particularmente, eu acredito que vocês também, né, se coadunam, é de que a imagem da besta é uma lei. É uma lei que vai impor uma falsa adoração. E quem não adorar, quem não seguir essa lei, ela vai ser restringida. E toda essa restrição que foi colocada aqui, e aí a gente entra que essa é a marca da besta. Respondendo a nosso, né? Eu tenho uma visão um pouco mais ampliada. Sim. Porque eu acho que a marca da besta, na minha visão, é a lei de Deus, mas é um pouco mais abrangente. Não, o confronto à lei de Deus, né? Porque é o confronto à lei de Deus, mas não é só a lei de Deus. Deixa eu explicar melhor. Existe uma série de princípios que a Bíblia nos passa que hoje está sendo confrontado. Sim. Estão sendo mudados. Que não estão só naquele textinho. Hoje a coisa está tão escancarada que estão mudando, para vocês terem ideia. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que acreditam que Adão e Eva foram dois povos geracionais. Sim. Isso é contra. Tem gente que diz que os dias não são literais. Tem gente que diz que os dias não são literais. Dias da criação. Né? Tem gente que diz que Deus não criou esse mundo. Que esse mundo. Então, isso também está sendo um confronto contra o próprio Deus. Você está entendendo? Não, com certeza. Por isso que eu estou dizendo que é a lei de Deus, mas é algo muito mais amplo. Quando eu digo que Deus. Eu acredito na lei de Deus, mas eu acredito que Deus fez esse mundo em bilhões de anos. Não. Mas aí entra nessa fala que o Marcos falou, que é a preparação da consciência das pessoas de que, rapaz, já tá tanto tempo o pessoal querendo mudar as coisas mesmo, agora parece que vai mudar mesmo. Então já se acostuma. É igual esses filmes de extraterrestre, filme de alienígena, filme de super-herói. Você se acostuma com o sobrenatural, você se acostuma com a ideia de que existem seres que vêm para cá nos visitar. E se eventualmente, em algum momento isso acontecer, você fala, rapaz, os filmes tinham razão. E você vai abraçar a ideia que vai ser imposta, né? Mas deixa eu trazer um elemento aí, que é a minha opinião. Se a gente for analisar as ideologias que a gente encontra no mundo hoje,
na minha visão, existem 3 ideologias. A ideologia, que são 2, mas pode ser parecida, que é a teologia da ciência, que não acredita em Deus e vai negar tudo que vem de Deus. Eu acredito numa ideologia que a gente pode colocar de esquerda também, que é contrária às coisas de Deus. Os princípios. Aos princípios de Deus, eu, na verdade, vou colocar 4 ideologias. Existe uma ideologia cristã liberal, que quer mudar as coisas de Deus. Existe uma ideologia cristã que quer seguir os princípios de Cristo. Nós temos essas ideologias, não temos? Temos. Que Tem até prega outras aí a moral e tal, mas na minha visão, a ideologia, para mim, onde vai vir o engano de Satanás é justamente a ideologia que prega a moral cristã. Porque, como a gente falou aqui, é um engano que vem para pegar muita gente. Então, essa moral, quando a gente vê essa moral cristã, que é colocada hoje, imposta hoje, ela vem com hipocrisia, falso moralismo, muitas vezes. Mas o que é que acontece? O que é que eu vejo? Essa ideologia cristã, dos princípios morais cristãos, é justamente essa que vai parecer que é de Cristo. Quando a gente pega o falso profeta, ela é o quê? Parece o cordeiro. Ou seja, caramba, os caras seguem a ideologia moral cristã. Mas qual vai ser a identificação? Você vai pensar, não, só pode ser de Cristo, porque os princípios cristãos estão ali. Mas qual é o elemento que vai pegar? É obrigatoriedade. Posso dar um exemplo, Marcos? Impor aquela questão para você. Posso dar um exemplo? Em cima do que Marcos está dizendo, o relato da mulher que foi pega em adultério. Existe uma verdade ali. Houve o pecado. O adultério. Houve o adultério. Mas aí o liberalismo diz, olha como Jesus já tratou. Parece que nem houve o adultério. Parece que Deus foi condescendente com o adultério. Era uma pobre mulher. Não, coitadinha, tal. Mas e se esquecem do final do verso. Vais e não peques mais. Porque, olha, venha a Cristo. Você que está assistindo em algum momento, não importa o momento, venha a Cristo. Cristo quer te purificar, Cristo quer te restaurar, mas também Cristo quer também te dar uma ordem. Vinde, compre de mim, mas Ele quer te restaurar para que você não peques mais. E hoje essa questão moral está querendo dizer o seguinte, venha e continue do jeito que está. Pecando. A diferença é essa. Aí já imaginou quando a Bíblia chegar o momento de decidir, olha gente, realmente a gente fez uma releitura da Bíblia, porque pessoal, não pense que vai ser assim. Vai ser assim, é o seguinte, o critério de aceitar vai ser determinante. Ou aceita ou sofre as consequências. Mas ele vai ter textos suficientes e convincentes, sim, utilizando a própria Bíblia, que eles estão certos. É isso. E o que é que eu quero falar com essa questão das ideologias? Porque há uma ideia no cristianismo de que as ideologias anticristãs, ou as ideologias ateias, né, vamos dizer assim, elas vão predominar e vencer. Então parece que a perseguição ela vem do lado do ateísmo. Só que a gente já viu claramente aqui que surge do próprio cristianismo. Então, assim, a gente muitas vezes está esperando uma perseguição de um lado que não vai vir, que não vai prosperar. Na verdade, a ideologia cristã que vai ser imposta e a perseguição surge, eu já falei com vocês, né, algumas vezes sobre isso, e essa ideologia cristã é justamente aquela que vai oprimir, perseguir, como foi o papado. O papado era o quê? Era uma ideologia cristã que pregava os princípios bíblicos, né, diziam pregar os princípios bíblicos, a moral cristã, só que ou você segue, meu amigo, ou você é um herege e morre. Bem, só para antes de concluir, eu só queria dar um spoiler para o próximo programa e terminar de maneira polêmica. Deus disse, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E hoje nós estamos vivendo um momento muito polêmico, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas estão querendo dizer o quê? Olha, vamos utilizar a moral de Deus para ajustarmos o que é de César. Sim. Para trazer para os dias de hoje, para deixar bem explícito, olha, Deus quis dizer, olha, respeite as questões legais,
as questões governamentais, as questões que regem esse mundo, enquanto eu não venho instaurar o meu na minha participação aqui, de uma maneira, trazendo até um pouco de uma polêmica em cima disso, viu, Marcos? Olha, hoje no Brasil nós estamos vivendo muito uma coisa seguinte: Deus, a Bíblia, Jesus deixou bem claro, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele apartou as coisas. E hoje a gente vê um movimento no Brasil de querer unir tudo, política e religião. Isso para vocês verem o que é um primórdio do que será a marca da besta, porque Deus não quer essa mistura de política e religião. E a gente está vendo muitos pastores, muito movimento, muitas igrejas inteiras. Vocês veem até cultos na internet que diz: se você não participe, se você votar em A, você sai daqui, se você votar em B, não esteja aqui. Aonde Deus deixou bem claro: não misturem política e religião. Imagine quando vier realmente a decisão da marca. Que a gente percebe que as coisas estão encaminhando. Bem, o propósito do nosso programa aqui é sempre responder a um questionamento. E agora, para a gente deixar muito claro, depois de tudo isso que foi falado, tudo isso que foi levantado, uma conversa riquíssima que nós tivemos aqui, eu gostei demais. Eu peço para o Marcos, né, responder primeiro e depois o nosso convidado Walter responder. Qual é a marca da besta? Pergunta difícil, mas assim, eu acredito que foi respondida aqui de certa forma. A minha visão é, concordando com a maioria das coisas que a gente disse aqui, uma lei, um decreto que vem trazer uma obrigatoriedade na forma de adorar a Deus. Ou seja, a religião vai se unir ao Estado, e essa união de Estado e igreja vai fazer uma imposição de uma forma contrária ao que até que tu falou, Mateus, que é os mandamentos de Deus, ou seja, alguma coisa que vai trazer uma contrariedade aos 10 mandamentos de Deus. E lembrando, a gente tem que entender que papado e protestantismo vão concordar nesses termos e vão se alinhar no sentido de que nós vamos seguir dessa forma. E nós vamos impor às outras pessoas que elas têm que acreditar dessa forma, porque se elas não crerem, elas serão perseguidas. Então, é uma perseguição através de leis, através de regulamentações, que seja contrária aos mandamentos de Deus, mas que seja uma ideia que o cristianismo abraçou, tanto no papado quanto no protestantismo. Eu acredito que assim, não posso cravar exatamente o que é, mas vai seguir essa linha aí, eu acho que é o melhor que eu posso responder. Com certeza. Volta. Eu coaduno com o que Marcos disse e eu só amplio num ponto, gente. A marca da besta está totalmente associada à adoração a Deus. Então, tudo aqui, e a Bíblia está deixando muito bem claro, né? Porque ele falou dos mandamentos, porque Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Só que tem um subproduto aí. Ter um Deus verdadeiro é ter uma adoração verdadeira. E se tem uma adoração verdadeira, existe uma adoração falsa. Nem tudo o que se chama de adoração agrada a Deus. Então, Walter, como é que eu descubro qual é a adoração que agrada a Deus? Está aqui, meu amigo. É joelho no chão e Bíblia na mão. É isso mesmo. Dom Guedes? Eu sou curto e grosso. A marca da besta é oposição a Deus, destruir tudo que ele pensa e que ele faz através da falsidade. É isso aí. Eu penso também da mesma forma, que a marca da besta, ela é a imposição, né, através de leis, de uma falsa adoração, que vai misturar com elementos ambientais, com elementos que vão ser bons para a sociedade, e quem não fizer isso, como o Marcos colocou muito bem, quem não fizer vai ser restrito, e a obrigatoriedade vai ser o grande diferencial dessa lei. E com isso a gente vai encerrando. Eu peço para que cada um dê sua consideração final aí, para a gente poder... Pode começar, suas considerações finais. Como diz Paulo, quem está de pé, cuidado para que não caia. É isso aí, muito bom. Marcos? Quero agradecer a participação hoje, né, de Walter, de Dom Guedes aí, contribuiu, enriqueceu hoje o nosso bate-papo. Gostei, que eu acho que deu para que de forma simples, clara, direta, a gente entendeu o que é a marca da besta, desmistificar, porque há um entendimento totalmente distorcido dessa passagem do que é a marca da besta. E eu acho que ficou claro, e é importante que as pessoas tenham essa compreensão de forma simples e clara, que a palavra de Deus não é tão complicada quanto se coloca muitas vezes. Então, agradeço a vocês aí.
Não, eu que agradeço aí a oportunidade, pelo convite de poder estarmos aqui e que Deus continue abençoando esse projeto, abençoando você que está ouvindo aí do outro lado em dado momento. E o meu pedido para mim e para todos vocês é joelho no chão e Bíblia na mão. É isso mesmo. Quero agradecer também a participação, né, do Walter Guedes e do Dom Guedes aqui. Foi uma honra estar com vocês aqui, foi muito bom, enriqueceu demais. Pessoal, não esquece de deixar o like, compartilhe esse vídeo com quem vocês amam, com quem vocês acreditem que precisa entender melhor qual é a marca da besta. E até o próximo programa. Valeu!